Faz favor, pastor, que depois aqui eu já vou passar o microfone para ele. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Mac. Pastor Mac Anderson, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na IBR Lisboa. Da última vez foi o ano passado, né? Tem aí um ano, e é muito bom tê-lo aqui. Setembro, né? Isso, e é muito bom tê-lo outra vez. E como eu digo e disse da outra vez e repito, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus, fica à vontade. Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Eu quero aqui dizer da minha alegria de poder voltar à IBR. Eu estou realmente feliz, meu coração transbordando pelo privilégio de poder mais uma vez compartilhar com você da palavra. Estar aqui já é uma bênção, né? Rever algumas pessoas, conhecer outras, e eu estou muito feliz. Minha esposa teve que sair para coordenar as crianças, estão em casa os três, e ela foi para lá coordenar. Quem fez lanche, se fez, que hora que fez, se tomou banho, se escovou, penteou o cabelo, se o tênis está limpo, se a gravata está pronta, vai para a escola. Essas coisas, né, do dia a dia. E aí, ela correu ali fora para ligar para eles, porque senão fica muito tarde para resolver algumas coisas. Bispo Rogério Rocha, meu carinho, minha admiração por você, pela sua família, Deus te abençoe. Eu vejo Deus na sua vida. Você é uma referência não só para Portugal, para a Europa, mas para o Brasil. E eu quero dizer que nós temos uma aliança em Cristo. Em Cristo. E eu louvo a Deus pelos relacionamentos que Ele tem me dado fora do altar, né? E o bispo tem sido um desses. Nós passamos boa parte do dia hoje e infelizmente eu tive que comer bacalhau, porque estava meio sem opção. Aí tinha 4 opções de bacalhau. Mas eu sou bem humilde, eu até volto lá. Assim, tanto que eu estou humilde. Foi maravilhoso. Pastora Ana Bela, muito obrigado, viu? Por mais uma vez nos receber, pelo carinho de vocês. Deus abençoe os pastores. Eu não vou citar o nome da cidade não, que eu não entendi nada. Mas são os pastores, né? Mas é o nome da cidade aí que eu achei estranho. Como? Charneca? É diferente, né? Eu sou de Goiás, né? E lá também tem uns nomes estranhos, né? Goiás é tão bom que está todo mundo aqui. Você quer ver isso quando você vai aos Estados Unidos? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que só tem mineiro e goiano lá nos Estados Unidos. É sério. Lá em Londres você vê muito paranaense, catarinense, você vê muito. Bastante mesmo, paulista, né? Mas você vai nos Estados Unidos, eu acho que se os goianos falassem e os mineiros, vamos embora, acabou as igrejas, fecha tudo. É muito. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. Vamos à palavra? Abra, por favor, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu, mas a minha família, minha esposa Susan Carla, que ela está aqui, daqui a pouco ela entra, e nossos 3 rapazes, 3 filhos, nós moramos em Londres há 2 anos e meio. Agora em janeiro completará quase mais de 2 anos e meio, que em janeiro já completa 3 anos, que nós estamos ali ajudando uma abençoada igreja, e tem sido maravilhoso esse tempo de aprendizado. Quem mora fora sabe a diferença entre turista e imigrante. O povo acha que a gente é turista aqui, né? Vê as fotos, né? Não tem noção, né? Das limpezas que você dá. O cara vê uma selfie sua e fala, tá rica, ainda põe com Y, rica. Ah, sabe de nada, né, inocente? Sabe de nada. Vê você no Algarve. Não, mas não tem noção do chão que você já limpou. É aqui que o filho chora e a mãe não vê, viu? Mas eu aprendi uma verdade. Nós que aprendemos e conseguimos morar fora da nossa nação, isso não só brasileiros, né? Todos os outros, que na nossa igreja tem muitos angolanos, moçambicanos, portugueses, né? Que foram para lá e congregam com a gente, além de brasileiros. Então são guerreiros, são vencedores, não é fácil. E a gente vive por propósito. Porque tem gente aqui dizendo assim, por que eu estou fazendo aqui, né?
Não, e já te deu uma vontade desesperada de ir embora e você não consegue. Na verdade, não é você que coordena isso, né? O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Então, de repente, aqui é o lugar do seu propósito, por um tempo ou por muito tempo, eu não sei, e a gente tem que obedecer. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar Isaque, ele afia o cutelo, ele não pediu outro, ele afia o cutelo, que era a faca de cortar o menino, de matar o filho. Ele corta a madeira, ele carrega o jumento, ele vai ao altar e faz tudo em silêncio. Por quê? Porque ele não quer, ninguém quer matar o filho, só que ele faz com excelência. Isso é obediência, fazer o que você não quer com excelência. Isso é obediência. Então continue fazendo, mesmo que você não queira. Cristão não vive por prazer, vive por princípios. E nem tudo que Deus pede para que você faça vai agradar você. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Minha esposa acabou de sair para dizer para os filhos: banho, cabelo. Ah, não quero. Vai para a escola, porque esse é o melhor para ele. Mas o menino tem 12 e na cabeça dele isso não entra. Isso não entra. Como que é melhor ir para a escola do que jogar videogame? Isso é uma loucura, não existe isso. Se eu tenho 12 anos, é óbvio que jogar videogame é muito melhor que ir para a escola. Mas por que ele tem que ir para a escola? Qual que é melhor para ele ir para a escola ou jogar videogame? Ah, é? Ele não pensa isso. E briga com você, e fica chateado, e emburra, e faz bico. Igual você está com Deus aí. Por que eu não posso jogar videogame? Deus diz: vai para a escola. Tá doendo, vai para a escola. Tá frio, continua indo. Tem nada a ver com a mensagem, mas alguém precisava ouvir. Mateus 7, 24. Portanto, a palavra portanto aqui é Jesus dizendo, finalizando, encerrando. O problema de muita gente não entender a Bíblia não é teologia, é português. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, deixa eu ler aqui no telão, vamos ler junto, que acho que é melhor. Ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em, será comparado. Gosto disso. Jesus diz, é você. Não, ele compara, aí você entra onde você quiser. Parábola é isso. Ele conta a história, aí você se encaixa onde você quiser. Põe a carapuça, é para mim, não, isso não é para mim não, olha lá. Será comparado a um homem prudente. Ele edificou a casa sobre a rocha. Deixa aí no 24 ainda, deixa no 24. Volta lá um pouquinho. Quem edificou a casa sobre a rocha? O prudente. Por que ela é prudente? Olha o português. Prática, que gera prudência e rocha. Próximo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas... olha lá. Desceu a chuva, correram os torrentes, né? Que aí a versão diz os rios, que é... Deixa eu explicar por que fala torrente. Alguém que já foi em Israel? Além do bispo que foi em Israel? Gente, vocês nunca foram em Israel? Pastor, eu moro longe demais. Você mora em Portugal, coisa. O único rio de Israel que tem água de fonte que nascente, o único rio chama Jordão. O único rio que tem água, igual a gente conhece, é o Rio Jordão. E o resto só tem o leito vazio. Aí quando chove, aí esses leitos tem água, que chama o quê? Torrente. Então desceu chuva, aí vieram as torrentes, né? Sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, aquela lá, né? Que foi construída na rocha. Contudo não caiu, por quê? Porque estava fundada na rocha. Olha o próximo, verso 26. Mas todo aquele que ouve
Quer dizer, os dois ouviram. Esse aqui também ouviu, ó. E não o que? Pratica. Será comparado a um homem? Eu acho Jesus lindo e maravilhoso, porque há uma versão que diz assim, imprudente, insensato. Se fosse no Goiás era gonorante. Mas Jesus é educado, né? Insensato. Edificou a casa sobre o quê? Presta atenção que tem duas construções. Esse aqui está construindo também. Tem projeto, tem construção, tem esforço, tem vontade, tem desejo. Não é alguém que disse, já que eu não tenho lugar, não construo lugar. Não, ele está construindo. Os dois têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo. Segue. Vai acontecer a mesma coisa, ó. Próximo, verso 27. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa. E ela o quê? E foi grande a sua queda. Verso 28. Ao concluir Jesus o discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Verso 29. Porque Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Algumas coisas faziam diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus, dos escribas, dos religiosos. Primeiro, a autoridade de Jesus, está escrito aí. O povo ficava admirado. Que unção, que autoridade é esta? Por quê? Porque a autoridade, ela vem quando você vive aquilo que você prega. Um dos caras mais extraordinários que eu já ouvi falar sobre família é o Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, ele é extraordinário. Já viu uma palestra dele de casais? Só que eu estou sentado assistindo o Padre Fábio de Mello falar de casais. Eu fico pensando, se ele tivesse uma mulher. Não, porque o jeito que ele me ensina a tratar a minha esposa, eu falo, ô irmão, parece facinho demais. Então viver de teoria é muito fácil. E eu sou fã dele, eu gosto de ouvi-lo. Porque eu pego o que ele fala, às vezes algumas frases, alguma coisa, eu falo, eu vou usar, porque eu tenho autoridade. Não adianta você saber. Autoridade. Jesus tinha uma autoridade tão extraordinária que os inimigos que uma vez foram prender ele, voltaram. Prender ele não, falou, rapaz, nós ficamos ouvindo ele e esquecemos o que fomos fazer. Voltamos sem ele. Gente, se é gostoso você sentar e ouvir uma mensagem, você já imaginou você sentado ouvindo Jesus? Meu Deus. A Bíblia diz que as pessoas passavam o dia, aí os apóstolos mandam o povo embora, está com fome, manda embora. Quem é que quer ir embora? Quem lembra de comida? O cara senta, está ouvindo Jesus, e ele está pregando, daquele jeito dele simples, multidão, de repente um paralítico levanta, um cego enxerga, coisa simples, nada demais assim. Um paralítico sai correndo, um cego vê, um morto ressuscita, e ele está pregando, essas coisas simples, né? E ele vai falando assim, devia ser envolvente. Agora, uma outra coisa que caracterizava Jesus como um cara assim, extraordinário como mestre, eu não estou falando de Jesus como Senhor, Salvador, isso aí é indiscutível, ele é o próprio Deus. Eu estou falando no nível humano, né? Era a didática dele. O que Jesus fez aqui? Jesus fala o sermão da montanha, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Se você ler um livro do John Stott sobre o sermão da montanha, o John Stott divide o sermão da montanha em várias fases. Jesus fala do caráter do cristão, Jesus fala de divórcio, porque haviam perguntado para ele sobre divórcio, e ele fala sobre isso aqui no sermão. Ele fala sobre ansiedade. Jesus era muito prático, ele era muito simples no seu falar, ele conseguia converter aquelas verdades profundas, sabe, de Deus e da vontade de Deus, de maneira que o povo entendia, até as crianças gostavam de estar perto de Jesus. E aí o texto vai me dizer no Sermão da Montanha, que é o sermão mais conhecido de Jesus, que ele vai falar de coisas do dia a dia, e quando ele termina, para que a sua didática ficasse mais fácil, ele conta essa história. Eu vou traduzir o que Jesus quis dizer, porque aqui está bem clássico no texto, mas resumindo era isso, gente. Portanto, quer dizer, vou encerrar agora, ó, já vou dispensar vocês, acabou o culto, tá? Está acabando agora, vocês têm que ir embora para casa, mas eu vou dar uma dica, eu vou contar uma história aqui, vocês encaixam onde você quiser. Jesus está dizendo, tem dois grupos de pessoas me ouvindo. Primeiro,
Aqueles que acabaram de me ouvir vão sair naquela porta ali, ó, e vão colocar em prática. Aí Jesus disse, e tem um outro grupo, acabou de me ouvir, quer dizer, todos sabem a mesma coisa, todos tiveram o mesmo privilégio, só que vão sair naquela porta e não vão colocar em prática. Aí ele vai dizer, um então está na rocha e o outro está na areia. Primeira verdade, você precisa aprender sobre família. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. A rocha aqui não é aceitar Jesus. A rocha aqui é colocar em prática. A rocha aqui não é frequentar a igreja. Até porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Não basta construir, não basta edificar. Está edificando onde? Muitas pessoas criaram expectativas erradas no relacionamento e no casamento, porque entraram no casamento pensando em felicidade. Uma vez eu critiquei na rede social o Fábio Júnior, porque ele está não sei quantos casamentos, porque o discurso dele era, eu mereço ser feliz. Peraí. Então a sua felicidade é mais importante do que o princípio bíblico. Quem diz que família existe para te fazer feliz? Não. Se fosse era bom demais. A felicidade, ela faz parte do processo. Você que vive em família, você sabe disso. Não é assim o tempo inteiro. Tem chuva, tem vento, tem rio. O que vai mudar a sua vida não é o que você sabe. A gente sabe um monte de coisa. Salmo 40, você sabe ele de cor? Eu vou começar, você termina. Salmo 40. Esperei com paciência. Pode parar. Esperar você não sabe, paciência você não tem, mas o salmo está decorado. Quer ver? Salmo 23, só o primeiro versículo, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor. Para parar, não vou nem falar o nada faltará, ou ele não me faltará, porque na primeira crise que vem, você quer morrer de ansiedade. Mas não é a ovelha dele não. O texto está dizendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Isso significa então que nós cristãos não temos ansiedade. A gente sabe muito, a gente só vive pouco. Jesus disse assim uma vez, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Qualquer homem sabe como tratar uma mulher, só não consegue, mas sabe. Nós sabemos. E aqui eu vou escandalizar você. Conheço gente, nunca entrou numa igreja, nunca leu Bíblia, nunca, e está casado há 30 anos. Conheço gente que frequenta a igreja há 30 anos e o casamento é uma miséria. Por quê, pastor? Porque não pratica. Esse texto não tem a ver com salvação. Para ser salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo. Crê no Senhor Jesus. O que é que eu preciso para ser salvo? Crê em Jesus. E para viver aqui uma vida boa, abençoada, viver princípios de finanças, princípios de sexualidade, princípios de moral, de educação, de integridade, de princípios bíblicos. A rocha aqui não é ter carteirinha de membro, aceitar Jesus. Eu acabei de ler. O que é a rocha? Ouvir e praticar. É que tem gente que nunca entrou numa igreja, mas o avô, o tio, o pai, alguém ensinou. São princípios cristãos. E ele está vivendo. Ele não precisa frequentar a igreja, ele só está. E tem uma coisa: estão vivendo bem e vão morrer sem Jesus e vão para o inferno. Não estou falando de salvação.
Eu estou falando de uma vida coerente com a palavra, para que você viva bem. Quem tem dívida financeira vai ser salvo, sim ou não? Ah, quem tem dívida não é salvo? Então nós estamos tudo lascados então. A salvação, você tem que pagar a dívida para ser salvo. A salvação é pela graça. Então você tem Jesus e tal. Agora, se você tem uma dívida, pensa, dor de cabeça, tribulação, não soube lidar direito, não administrou, casamento vai afundando, e família, aquela confusão. Não estou falando de salvação, eu estou falando de uma vida atribulada. Agora você pode ter os dois, hein? Você tem um manual. Viver bem. Um obeso vai para o céu, sim ou não? Vai, mas e a vida dele aqui? Não vai ser mais difícil? Vai ser complicada, problema de... Não estou falando de salvação, não sei se você está me entendendo. O que muda a sua vida não é o que você sabe. Jesus disse, tem que colocar em prática. Antes de se preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupe-se com o que você entende e não pratica. É difícil demais de praticar a Bíblia, gente, porque é doloroso. Você já leu o Sermão do Monte? Bem-aventurado os ricos. Hã? Não, os pobres. Bem-aventurado os que sorriem muito, os que choram. Ah não, Jesus não podia, ele inverteu tudo, né? Não podia ser assim, né? Podia ser diferente. Bem-aventurado você que ganha dinheiro. Não, os pobres. A Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa. É meio estranho a Bíblia, não? Por quê, pastor? Porque você vai na festa, ela te dura uma alegria de 30 minutos. Você sai de lá, uhul! No outro dia cai a ficha. Nossa, vou fazer umas limpezas hoje no negócio ali. Agora você vai num velório, bispo, o que foi com ele? Rapaz, só andava a 160 por hora. Bateu, morreu. Como é que você sai do velório? A 10 por hora. Ninguém amadurece sorrindo. Aí Jesus diz assim, teve chuva, vento e rio. A chuva é aonde? No telhado, né? Lembra? Chuva no telhado. A chuva é no telhado. E o vento? Na parede. E aquelas correntes lá, aquela torrente lá, aquele rio? No alicerce. Jesus é claro, todos os lados da casa foram atingidos. Qual das duas casas que foram atingidas? As duas. Sabe o que Jesus está dizendo? Está construindo na rocha? Vai ter tempestade. Está na areia? Também. A diferença da casa que cai com a casa que não cai não está nas circunstâncias, está no alicerce. Traduzindo, Jesus está dizendo assim: está na areia, está na rocha, prepara, vai ter confusão. E muito. Pastor, eu acabei de entrar nessa igreja e eu queria avisar o senhor que na minha casa não tem confusão. Levanta a mão que eu vou orar para você ter confusão. Cadê você? Sabe qual é o nosso problema? A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor. E aí você olha na rede social e vê um casamento lá, que ela fala, gente, que lindo. Aquilo é mentira. 90% dos casais que eu atendo, que estão assim, com muito problema, geralmente tem fotos maravilhosas postadas, para tentar justificar os seus problemas. Pare de comparar a sua essência com a aparência das pessoas. A comparação é a mãe da frustração. A grande parte do nosso dia a dia de família é feito de rotina,
de problema, de confusão. Tem dia que você é tão chato que nem você se aguenta. Tem dia que quando você sai do banheiro, nem você entra lá de novo. Isso é família. Diga comigo assim, eu sei que com máscara é difícil, não precisa dizer alto, até para não te incomodar, mas diga assim, família. União de vários pecadores. Resumindo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então não adianta você criar uma expectativa irreal a respeito do outro. Jesus está dizendo, vai ter chuva, vai ter vento, vai ter rio. Agora, a sua casa não cairá, não é por causa do problema, é por causa do alicerce. E o alicerce é colocar em prática o que ele ensinou. Muitas casas têm sido abaladas por inúmeras razões. Mas eu quero hoje aqui falar de pelo menos duas. Primeiro, diálogo, comunicação. Escute o que eu vou te dizer. A comunicação é o oxigênio da família. Gente, nós paramos de falar. Nós temos 5 horas para a rede social e não temos 5 minutos para colocar quem ama no colo. Se você está aqui e é casado, eu já ouvi muito isso. Tem gente que acha que a intimidade do casamento está na relação íntima do casal, e não está. Nós, como seres humanos, podemos ter uma relação íntima, uma relação sexual com quem você não sabe nem o nome. Depende de você, se você quiser. Biologicamente estamos prontos, preparados para que você pode ter uma relação com quem você quiser. Agora, você não revela o segredo do coração para qualquer um. Intimidade está aqui, ó. É por isso que você vê alguém que está casado há 50 anos, 60 anos. Eu recebi um convite de casamento, pastora. De casamento não, de bodas. Porque eu tenho um amigo que é pastor lá em Goiânia e ele ia fazer as bodas dos avós. E ele estava empolgadíssimo. Ah, mas eu queria que você fosse. Eu fiquei pensando, nem conheço esses velhos, né? Fazer o que lá, não sei o que. Não, mas eu vou te dar o convite. Eu fiquei pensando, deu tanta coisa que eu tenho que fazer. Não conheço os velhinhos, né? Aí ele me deu o convite, bonitinhos, velho, parecendo maracujá, de gaveta, aqueles murchinho, de mãozinha dada, coisa mais linda do mundo, de mãozinha dada. E aí tinha o nome deles e várias informações. Ele foi pastor, quantas igrejas ele dirigiu, quantas almas, né, mais ou menos ele ganhou. E aí vinha lá assim, quantos filhos, netos, bisnetos, tinha até tataraneto. E no final do convite estava assim, do aniversário de casamento dele, estava assim, 75 anos de casados. Sabe por quê? Porque nunca teve chuva, nunca teve rio. É lógico que você sobrevive 75 anos junto, não tem tempestade, não tem crise financeira, não tem crise no quarto, não tem problema com o filho, lógico. Se você não tem nenhum tipo de vento, se você não tem nenhum problema, 75 anos juntos, é óbvio, são felizes. Você sabe que não é assim. Você tem noção de quantas vezes tiveram que pedir perdão? Você tem noção de quantas vezes alguém teve que fazer de conta que não ouviu o outro em 75 anos? Primeira coisa que eu pensei, quando eu peguei o convite, que eu olhei, 75 anos, eu pensei, gente, será que essa velha nunca pensou em matar esse velho? Não, não é possível. Certeza. Divórcio ela não pensou não, mas assassinato. Você olha para a foto deles, se você chegar neles e falar assim, qual o seu sonho? Sabe o que eles vão falar? Morrer. Eles já têm mais de 90. Não tem projeto mais, gente? Tem um projeto? Não, projeto financeiro, não, porque agora vamos construir. Não, acabou! Sabe o que sobrou? O relacionamento dos dois de amizade, de diálogo, de intimidade, de conversa, caráter, integridade, compromisso. Não tem mais sexo, não tem mais projeto, não tem mais beijo na boca, não tem, já, e de 75 anos, só tem compromisso.
Está entendendo que é isso que solidifica? Nós paramos de nos comunicar. E o silêncio também fala. O silêncio também fala. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 e verso 7: há tempo de falar e tempo de... Onde é que a gente erra? Onde é que a gente erra? É que às vezes é hora da gente calar e a gente quer falar. E tem hora que a gente precisa falar. E a gente cala. Palavras são sementes. E palavra de pai e mãe não é só semente, é decreto. É tão interessante as palavras que Tiago, e desde o capítulo 1 ele começa já falando sobre isso, mas no capítulo 3 ele vai dizer que a nossa língua, em especial, ela é como o leme de um navio e o freio de um cavalo. O leme é pequenininho, o navio é grande. O que o leme faz com o navio? Dirige. O cavalo é grande e forte, mas e o freio aqui, ó? Nossas palavras são capazes de dar direção, destino. E isso é tão sério, porque quando a Bíblia vai falar de criação de filhos, a Bíblia diz no Salmo assim, que nós como pais, nós somos os guerreiros, e os nossos filhos como flechas na mão do guerreiro. Por quê? Primeiro você carrega a flecha, primeiro você faz ela, assim que era o guerreiro antigamente, primeiro ele faz a flecha. Eu sei que foi você que fez, né? Os meninos fez. Primeiro você faz a flecha, depois você carrega ela. E filhos não foram feitos para ser carregados. O que o texto está dizendo? Se são flechas, foram feitos para ser lançados. E por que está na mão do guerreiro? É porque ele é quem dá a direção. E uma das maneiras de dar direção é aqui, ó, palavra, dá destino. Porque o máximo que pode acontecer quando você lança uma flecha, o vento sopra forte e desvia ela um pouco. Aí a responsabilidade não é sua. Seu filho vai crescer, ele vai tomar a decisão dele. Agora, se o alvo é para cá e você lançou para cá, não culpe seu filho. Palavra de pai e mãe é decreto. Eu me lembro que eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. Aqui não tem conversa. Aqui é top. Eu faço mesmo, vou fazendo com excelência. Lá no Brasil era 8ª, eu fiz 3 vezes. Aí eu cheguei em casa. Eu não sei se você lembra lá no Brasil, que quando você tirava uma nota baixa, vinha de vermelho. Você lembra? Era vermelho, era a nota baixa, e a nota alta era azul, né? Ou preta e tal. Aí eu peguei assim o resultado, né? O meu relatório, o boletim. Cheguei em casa e falei: mãe, que cor é o amor? Ela disse: é vermelho. Eu falei: tá aqui meu boletim, eu te amo. Tudo vermelhinho. Meu pai chegou em casa e colocou lá em cima da mesa. Eu me lembro que ele sentou assim, me sentou. E ele estava muito alterado. E a primeira frase que eu ouvi dele é essa: você é um fracasso. Ele pegava o boletim, batia assim. Opa, ele batia o boletim. Pode deixar, depois eu pego. Ele batia o boletim e dizia assim: você nunca vai chegar a lugar algum. Sabe o que aconteceu? Eu acreditei. Por isso que eu não passava. Eu fui para o seminário de teologia. Quem disse que eu conseguia terminar? Faculdade. Primeira crise do meu casamento, eu tinha certeza: vai acabar, que ele vai remoendo. Palavras são sementes. O silêncio também é. Por isso que a Bíblia vai dizer assim que, olha o que Salomão disse: palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. Sabe o que Salomão está dizendo? Traduzindo: uma boa palavra cura.
Apesar de que tem gente que prefere uma palavra dura do que a indiferença, porque a indiferença também mata. Nós precisamos de palavras para nos alimentar. Tudo que não é alimentado morre. O ser humano precisa do outro ser humano para saber que é importante, que é relevante, que está bonito. Somos humanos. O bispo aqui sabe, quem é pastor sabe disso. E tem pessoas que são mais carentes disso ainda. Tem gente que dá uma subidinha para ver se você dá uma ligada: querido, você é tão importante, agora eu vou. Ser humano. Nós precisamos do outro, da aprovação do outro. Aquilo me remoeu anos da minha vida. Depois conversamos, trocamos ideias, nos perdoamos. O Espírito Santo sarou meu coração, que é só Ele que é capaz de curar essas feridas. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. E eu posso estar falando com gente que está ferindo com palavras e outros ferindo com silêncio. Todo casal que eu atendo que está passando por um processo de divórcio, já passou o momento da crise, da briga, da tempestade. Sabe qual é o passo que antecede? É o silêncio. O silêncio é a antessala do divórcio. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Nós precisamos de uma vez por todas abrir um espaço na nossa agenda para alimentar em casa com palavras. E não precisa ser muito, mas o suficiente e relevante, o elogio sincero. Meus filhos ouvem de mim sempre: eu amo você. E como eu fui ferido, a minha ferida não está aberta, ela se tornou uma cicatriz. Porque a cicatriz é para te lembrar que você venceu. A cicatriz é uma credencial, ela te dá autoridade. Meus filhos ouvem de mim sempre: você pode, você consegue, você vai vencer. Deus tem um projeto na sua vida, eu te abençoo. Onde impera o silêncio, reina a morte. Sabe o que matou o primeiro casal lá no Éden? O silêncio de Adão. Olha isso. A serpente vem no Éden, e quando ela chega lá no Éden, ela conversa com Eva. E me assusta, porque só a mulher é capaz de conversar com a cobra que fala. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Se eu estiver no mato sozinho, tô lá, cegado, um corguinho lá, um ribeirãozinho, eu tô tranquilo, cegado, comendo a frutinha ali. Aí uma serpente diz: Mac Anderson. E eu ia ouvir só Mac. Mano do céu, tô longe. Uma serpente está falando. Só que eu acho que ela chegou para Eva e disse: amiga. Eva disse: eu estou precisando desabafar. Adão é calado demais. A serpente fala com Eva: Adão está em? Ela come o fruto e Adão está em? Ela deu o fruto para Adão. Ele não fala, não se posiciona. A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu: palavras. Não vai abençoar seus filhos? Não vai dizer eu te amo? Ah, pastor, não aprendi. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Tem coisa que eu não aprendi em casa. Mais importante do que quem foram os meus pais é quem são os pais dos meus filhos. Meus filhos me conheceram no altar. Que tal você dizer assim: não tive, não pude, então eu vou mudar a história da minha geração, porque eu conheço a palavra, da agora para frente. Porque geralmente pessoas feridas ferem.
Porque se a sua ferida estiver aberta, você sai sujando todo mundo. Agora, se ela estiver fechada, cicatrizada, sarada, você faz como Jesus. Tomé diz: como é que eu vou saber que é o Senhor? Está aqui, ó. Olha a marca aí. A marca, ela não dói, ela só te gera autoridade. Aqui, ó, tá vendo? Doeu, mas eu venci. E geralmente Deus te fere na área que Ele vai te usar. Por isso que eu estou falando sobre isso. Quando eu disse: vou pregar para casais, minha esposa disse: não quero mais você e não te amo, eu quero que você saia de casa. Lá vai eu passar por um processo. Para quê? Para quando um casal senta comigo e começa a contar a história, eu olhar no olho dele e disse: eu já vivi, eu sei o que você está sentindo e eu já venci. E o cara vai falar: é o que, irmão? Tem jeito. Não sou o padre Fábio de Mello. Eu sei o que é TPM, treinada para matar. Eu sei o que é TPM. Eu sei. Eu sei o que é você sentar em casal, um quer fazer uma coisa com dinheiro, outro quer fazer outra. Eu moro com a minha esposa em Londres. Decisão séria, mudança de vida. E agora estamos orando para uma nova direção. Tem que ter acordo. Isso tudo é com palavras. Só que o decreto. Nós somos uma sociedade, uma família. A gente tem que pensar no bem de todos. Então não se resolve as coisas no silêncio. A área da sua família sobre a qual vocês não falam, provavelmente está doente, está morrendo. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Hoje, está na hora de ir para casa e liberar palavras. Porque a morte e a vida está aqui. A Bíblia diz que quem ama a língua come do fruto dela. Está entendendo que gera fruto? Palavras agradáveis. Provérbios 16 e 24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para os ossos. Cara, eu amo a Bíblia, porque tem um cara que o nome dele escreve Freud, mas fala Freud. Acho que tem a casa dele lá em Londres, tem a casa dele, tem uma casa dele lá em Londres, lá tem até o divã dele e tal. Pai da psicanálise. Esse cara, ele é da Áustria. Eu vi um documentário sobre ele. Olha, ele é extraordinário, inteligentíssimo. Ele revolucionou a psicologia. Ele é o pai da psicanálise. Um cara sensacional. E aí Freud disse assim que a cura para as feridas da alma se dá pela palavra. Quando você coloca para fora, gera cura, sara. Que descoberta incrível desse cara! Não tinha ninguém na terra, só tinha Adão. Só tinha um. Quem é que estava lá sozinho? Adão. O que Deus fazia todo dia à tarde? Antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabia o que Adão queria. Então quer dizer que ele desce, não é importante para ele. É importante para quem? Foi Freud. Você já leu na Bíblia assim: orai sem cessar, orai sem cessar, ore, ore. Mas Deus já sabe o que eu tenho que orar, o que faz bem para você, é desabafo da alma. Isso é tão relevante que Jesus diz: quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta, porque o teu pai que está em secreto, o texto não diz que ele te ouvirá em secreto, não, ele te vê. Por quê? Porque não interessa o que você vai falar, ele já sabe, ele só quer te ver. Ele te vê e você fala. Sua crise não deixa Deus em crise, seu desespero não desespera Deus. Pode falar algo, rasga a alma, isso gera cura. Foi Freud. Primeiro é esse. Nossa, tem tanta coisa, eu vou pular para o outro aqui. Pulei um aqui, eu ia falar de dinheiro, não vou não. Vocês têm uma cara de rico. Vocês só não têm dinheiro, mas essa cara. Eu ia falar que sabia que é a segunda causa de divórcio
no mundo, um dos problemas principais das famílias são esse, é o dinheiro, não é só a comunicação. Uma família está indo muito bem, de repente chega a hora de dividir a herança. Dinheiro só traz problema na família em duas circunstâncias, em dois momentos. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem. Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6 e verso 10. 1 Timóteo 6 e 10. Você só vai me dizer sim ou não. O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Te enganei. Dinheiro não é raiz de nada. Dinheiro é só um papel. Vamos ler o texto de novo? O amor ao dinheiro. Diga assim: dinheiro é uma faca. O que você faz com uma faca? Corta o quê? Um pão para dividir com o irmão? Ou você pode assassinar alguém? O problema não é a faca. O problema não é a rede social. O problema não é o dinheiro. É como eu me relaciono com ele. O problema não é dinheiro no bolso. É dinheiro. Na parábola dos talentos, aquele cara que pegou um talento e enterrou. Você lembra dessa parábola? O dono do talento ficou revoltado quando chegou. O cara não jogou fora, não gastou, ele só enterrou. Está escrito, e o chefe da parábola, o senhor da parábola é Deus. Ele diz: por que você não entregou no banco para multiplicar? Sabe o que Deus está dizendo? Tenha dinheiro no banco, multiplique, ganhe muito, porque o problema não é dinheiro no bolso, é dinheiro no coração. Aí você vê a Bíblia insistir em oferta, em oferta, em oferta. Fiquei pensando, será que Deus está querendo pagar a conta de energia do sol? Deve ser o 13º dos anjos. Existem inúmeras razões para Deus ficar pedindo dinheiro na Bíblia, dizer: você tem que semear, você tem que entregar, você tem que ser generoso. E não é só entregar na igreja, ser generoso não é jogar fora. Generosidade é investir da maneira certa. Por quê? Porque quando você pega o dinheiro e que você entrega, você está dizendo para o dinheiro: quem manda em você? Deus não quer tirar dinheiro do seu bolso, Ele quer tirar do coração. É o tal do mamon. É a única coisa que concorre com Deus na sua vida, segundo a Bíblia e segundo Jesus. Dinheiro. Tem gente que vou falar mais disso, outro dia eu falo. Terceiro, vocês estão tudo ricos. Vocês têm eu vejo o símbolo de euro em vocês assim na testa. Aleluia. Primeiro, diálogo. Segundo, esse tal do dinheiro aí. E aí a Bíblia fala assim. A Bíblia fala sobre você ser fiador. A Bíblia fala sobre essa fiança. A Bíblia fala sobre emprestar dinheiro, tomar cuidado. Quando você for emprestar dinheiro para um amigo, decida qual dos dois você quer perder. Eu que não lembro o texto, mas traduzindo o texto é isso aí. Você vai emprestar dinheiro para um amigo, é amigo? Se você for emprestar o dinheiro, decida qual dos dois você vai perder. Casamentos afundando, famílias afundando. As pessoas, elas têm tanta obsessão aqui na Europa, sabe, pela libra, pelo euro, pelo franco, uma obsessão, um negócio assim. Não tem problema você possuir dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Terceiro, e aqui eu acho que eu encerro. Sabe o que tem abalado essas casas, soprado vento? Estresse. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Lá em Londres sim, que é correria e tal. Aqui não, aqui é light. Aqui é tranquilo. Deixa eu te explicar o que significa a palavra estresse. A Bíblia fala, mas a Bíblia não fala a palavra estresse. A Bíblia fala de outras maneiras, porque é uma palavra nova. A palavra estresse, ela foi criada pela física. Se você pega um pneu de um carro
uma borracha, o pneu do carro, e coloca sobre uma pressão constante, esse pneu está sobre estresse. É quando um objeto está sob pressão constante. Como é que chama? Estresse. Nós vivemos a geração mais estressada do mundo. Isso é uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde dizendo que o Brasil é o país mais ansioso. E não é o país, não, acho que nós brasileiros somos muito ansiosos. E se você casar ansiedade com estresse, esse casal vai gerar uma filha chamada depressão. Gente, nós estamos muito estressados. Pelo amor de Deus, nós estamos ficando cada vez mais nervosos, mais chatos, estranhos, priorizando coisas ao invés de pessoas. Não temos paciência de ouvir, de conversar, de entender. Estamos armados. Aí o diálogo não funciona, a crise financeira não acalma, os relacionamentos vão piorando, porque nós estamos nos ferindo. Você come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita em casa. Por quê? Nós confundimos intimidade com desrespeito. Eu tenho coragem de falar para aquela moça ali que eu jamais falaria para a pastora Anabela, jamais. Parece que quando a gente vai criando um relacionamento, a gente começa a alterar. Demonstramos o nosso estresse também no silêncio, na ironia, e vamos ferindo o outro, e vamos ferindo o outro, vamos machucando. Provérbios 29:11, Salomão disse assim: um tolo expande a sua ira. A palavra expandir aqui vem de explosão. Um tolo, ele explode a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime, quer dizer, ele controla. Diga comigo, temperamento. Sabe o que é temperamento? Essa é uma característica sua que você não muda. Você muda caráter. Caráter você muda, certo? Você pode ter um bom caráter, um mau, você vai forjando. Um dia eu escrevi uma frase: reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. Reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. A menina escreveu embaixo: pastor, não tem cirurgia para caráter. Falei, cai na mão de Deus que você vai ver a bagaceira que ele vai arrumar, se não tem. Ou se tem cirurgia para caráter. Agora, o seu temperamento, ele nasceu com você. O que você pode fazer é controlar ele. A Bíblia diz que uma das características do fruto do Espírito, o que é temperança? Vem de tempero. O que é temperança? Tempero do temperamento. Sem o Espírito Santo, sinto muito, I'm sorry, você não vai conseguir. Se você é extrovertido, você vai morrer extrovertido. Se você é tímido, tem gente que conversa demais. Precisa me controlar. Você pode até controlar, mas quando você vê, você já foi. Quer falar. O que você pode fazer é o tempero do temperamento, é temperança. Em algumas versões sim, domínio próprio. A Bíblia chega a dizer que quem consegue dominar a si mesmo é mais forte do que quem domina uma cidade. O seu maior inimigo é você. E o nosso estresse vai matando as pessoas, ferindo as pessoas. Gente, as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Geralmente o homem é mais estressado que a mulher, por causa da testosterona. Não sei se você sabe que o hormônio não aceita Jesus. Você sabia disso? Que o hormônio não aceita Jesus? Tem hormônio que não está desviado.
Ele tem hormônio, está endemoniado. Qual o seu nome? Testosterona. Eu vou matar ele. Deixa eu dizer uma frase do apóstolo Paulo, porque eu sou um nada. Quem sou eu perto do apóstolo Paulo? Ele disse: o bem que eu quero fazer, não estou dando conta, hein? E tem uns negocinhos muito ruins, que é mal. E eu estou lutando para não fazer o mal. E estou tendo dificuldade. Ele disse: Deus, miserável homem que sou, me livra, sabe, do corpo da morte, dessa carne que clama. É por isso que cristão não vive por prazer. Porque se você for fazer só o que você gosta, deixa eu te dar uma dica: quanto mais estressado você tiver, mais coisa estranha vai acontecer na sua vida. O dia que você sai no trânsito revoltado, nervoso, que até o diabo fica endemoniado, e o cara te fecha, ele buzina, ele diz: meu Deus do céu, parece que tudo coopera. Não é o que está acontecendo, é o que você vai fazer com o que acontece. Não é o que te aconteceu, é quem você está se tornando. Mais estressado, mais nervoso. O homem geralmente é mais estressado que tem testosterona, por isso que tem mais homem calvo. É por isso que o homem quer falar mais grosso, mais alto. É por isso que o homem gosta mais. Gosta muito. Faz bem pouquinho, mas gosta. Quem entendeu, entendeu, né? Passei direto aqui. Falei rapidinho, assim, né? E geralmente o homem é muito estressado, até porque não dá para ele convencer a mulher dele no argumento. Como pode, né? O cara vai explicar: minha querida, eu acredito. Ela vem com 300 frases. Não dá para você convencer, né? Mulher no argumento. Mulher tem argumento. Vai no cara estressa. Homem é mais estressado. Tem homem que ele vai. Eu fiquei sabendo lá no Brasil, o cara foi numa empresa, numa loja de vender aqueles produtos de agropecuária. Ele foi comprar um veneno para rato. Eu vim comprar um veneno para matar rato. A moça disse: o senhor vai levar agora? Não, eu vou trazer os ratos para comer aqui. É tolerância zero. Dá para explodir. Tem mulher que casou com um príncipe montado num cavalo. E o príncipe foi embora. Falei isso não, né? Eu só falei a primeira parte. Estressado, grosso, machuca, não abençoa os filhos, responde os pais. Que vergonha. Como nós estamos estressados, geração chata, enjoada, estressada. Agora a Bíblia diz também que tem mulher que é estressada. Só que a Bíblia não fala estresse. A Bíblia chama de rixosa. Já leu esse texto? Sangue de Jesus tem poder. Provérbios 21 e 19. Salomão, escuta, Salomão está falando sobre mulher aqui. Quem está falando sobre mulher? Salomão. Ele teve 1000. Escute com ele não. Toda vez que Salomão citar alguma coisa de mulher, você só ouve e acabou. Acabou, ele teve 1000. A irmã está rindo que ela pensou assim: gente, uma só nós dá trabalho. Pensa 1000. Aí ele vai dizer assim: que é melhor você morar sozinho no deserto do que com a mulher rixosa e iracunda. Está lá, Provérbios 21 e 19. Iracunda, eu acho que é a mistura de ira com corcunda. Iracunda. E o que é uma rixosa? É aquela que rixa. É porque a Bíblia tem umas palavras que elas são palavras muito antigas, né?
Mas o richo eu vou explicar para você como se fosse uma porta que não tem óleo na dobradiça e ela fica rangendo, rixando. Quando você pensa que acabou, ela fecha. É aquela que o marido chega em casa, ela já vai atrás. O cara vai trocar o sapato, ela tá lá. O cara acabou de chegar. Aí o cara, ele vai lá para dentro do carro, ela fica rodeando o carro. Já falei para você. Ele vai beber água, ele entra no banheiro, ela fica na janela. O cara senta no vaso e faz a oração de Elias: manda fogo, Senhor. Agora preste atenção, a Bíblia fala da mulher rixosa. Tem homem rixoso? Tem também. Gente, nós dois estamos muito chatos. Esse dia eu falei para minha esposa: me perdoe. Ela disse: por quê? Porque eu estou chato. Ela disse: você não está chato. Vocês são maus, hein? Ela olhou para mim e disse: está vendo aqui na rua esse tanto de muçulmanos? Esses muçulmanos aí têm uns xiitas. Aqui em casa eu tenho uns charratos. Povo joado. Olhe para mim aqui. Se você não colocar o pé no freio, você vai atropelar a sua família. Vou repetir. Se você não colocar o pé no freio, vai atropelar a sua família. Estamos correndo demais. E o mais importante da vida não é a velocidade, é a direção. Você tem que entender que você não está caminhando sozinho. Tem crianças andando atrás de você. Porque se um passa na frente, deixa de ser corrida de bastão, de troca. Onde é que você está indo sozinho? Uma repórter foi procurar um casal que estava junto há 50 anos. Filhos, netos. E aí, curioso, porque quase ninguém ficava esse tempo todo junto. E o repórter foi: qual que é o segredo? O velho disse assim: a abnegação. Eu abnego, ela abnega e tal. Gente, né? É vida, diálogo. Aí falou com a mulher. Ela disse: é isso aí. Simplicidade, né? Respeito, aquelas coisas que a gente sempre fala, companheirismo, amizade. Quando a repórter foi terminar, o velhinho disse assim: e nós nunca brigamos. O repórter disse: como? Nunca brigamos. Em 50 anos de casado, mais de 80 anos de idade, vocês nunca brigaram? Não, nunca brigamos. Como que vocês conseguiram? O velhinho começou a contar: não, porque quando a gente casou, fomos para a lua de mel, a mãe dela deu para ela uma gata, aquelas gatas bonitas, peludo, do olho clarinho. No Brasil chama siamesa, eu não sei como é que chama aqui, aquela bonita, um gatinho, uma gatinha linda, levou para a lua de mel. Ela amava tanto essa gatinha, que eu dormia no chão e a gata na cama, na lua de mel, tanto que ela amava a gata. E um dia, sem querer, ela pisou na patinha da gata, a gata unhou assim a meia calça dela, ela olhou para a gatinha e fez assim: Eu fiquei isso aí. No outro dia, sem querer, a gatinha foi e mordeu no dedo dela, ela olhou para a gatinha e fez 2. No outro dia, a gatinha pulou no colo dela e rasgou o vestido. Ela olhou para a gatinha e fez 3. Arrancou um revólver de dentro da bolsa e deu 6 tiros na cabeça da gata. Eu olhei para ela e falei: sua doida, você tá maluca? Você tá aqui, que isso? Comecei a brigar com ela, olhou para mim e fez assim: Nunca mais nós brigamos. Nunca mais.
A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Isso é difícil. O que é resposta branda? É quando jogam furor em você e você rebate com brandeza. Isso é difícil. A gente prefere ter razão do que ser feliz. A gente disputa entre nós, na família, o cônjuge. Eu não sei, aqui, todo mundo sabe o que é aqui, o jogo de tênis, todo mundo sabe, né? E frescobol, você lembra o que é o frescobol? Que joga na praia? Tem 2 raquetes e uma bolinha, não é? Qual que é o objetivo do frescobol? Os 2 trabalham juntos para a bola não cair. E o tênis? Não é um tentando derrubar o outro? São 2 raquetes e uma bola. É a mesma coisa. Só que o propósito do jogo é diferente. Eu posso fazer da minha família um jogo de tênis. Ou um frescobol. E se você está aqui que é casado, um casamento não existe para competir, mas para completar. Nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. Porque quando você é estressado, grita, briga e vence o seu cônjuge, quem perdeu? Quem perdeu? Foi o outro? Todos. Nossos filhos são apenas reflexos nossos. O que você faz no quarto reflete na vida deles, o que você faz na cozinha. Tem gente, o bispo, que briga na frente das crianças. Isso é uma tragédia. Quando é que nós vamos amadurecer? Você não pode deixar a sua família ser destruída por falta de uma boa palavra. Você não pode deixar a sua família ser destruída por causa do estresse, por causa de dinheiro. Eu me lembro que eu estava vivendo uma época muito boa no meu ministério. Corria muito. Eu estava estressado. Eu não tinha tempo para nada. Eu me lembro que eu cheguei em casa um dia estressadíssimo, uma correria. Eu tinha uma reunião muito importante. Quando eu falo importante, na época era muito importante, muito. Aí eu cheguei em casa atrasado, saí correndo e fui me arrumar. E o meu menino do meio, ele gosta de futebol, ele tinha 7 anos. Ele veio correndo atrás de mim com a bola. Bora jogar, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Eu peguei e falei para ele, não posso, dá licença que eu estou ocupado. Aquela coisa toda, eu quase que empurrei ele. Dá licença, eu tenho que fazer. Me arrumei, quando eu saí do quarto, o Frederico não estava mais com a bola, ele estava com os controles do videogame. Pai, o senhor não vai jogar bola, que o senhor acabou de tomar banho. Mas o videogame dá para nós jogar. O senhor não jogou essa semana? Fiz assim, eu quase que eu atropelei ele, empurrando, dá licença, e aí saí na casa, pedi minha esposa para pegar algo para mim, meu filho pegar outro, entrei no carro apavorado, mandei a mensagem, eu estou chegando, liguei o carro, direitinho, sabe aquele processo, que o homem é assim, tem um foco, estou indo, e eu sou sanguíneo, vou embora, sai passando por cima, e de repente o Espírito Santo disse, para! Está pregando muito e vivendo pouco. O que muda a sua vida não é o que você sabe, Mark. É o que você coloca em prática. Você ensina centenas. Para, Mark. Olhei pelo vidro do carro, o Frederico sentado com os 2 controles na mão. O olhar longe, perdido. Foi atropelado emocionalmente. Acho que na cabecinha dele devia estar assim, que loucura é essa, né? O que está acontecendo? Estranho, meu pai está estranho. Desliguei tudo, sentei do lado dele, nunca esqueço, estava de tênis branco, calça jeans, tirei o tênis assim, para ele ver que eu ia ficar. Peguei o meu celular e liguei. Fulano, tudo bem? O pessoal está aí? Avisa que eu não vou. Porque aí o site vai ficar parado, ministério, tem agenda, tem escritório, não sei o que, um monte de coisa. Eu falei, eu tenho um compromisso mais importante. Eu não saio desmarcando reunião assim, estou dizendo, desse dia. Tem coisa que não dá, né? Esse dia, hoje eu não vou. Desliguei, guardei o celular. Falei, fui olhando,
Frederico, 7 anos. Ele levantou e disse assim: o senhor vai jogar? Eu falei: embora, quantas vezes você quiser. Aí ele me deu um controle e sentou e ficou parado. Eu falei: você não vai ligar nada aí não? Liga aí, era um Xbox na época. Liga aí o Xbox aí, a TV. Aí ele levantou de novo, com 7 anos de idade, parou na minha frente, pôs a mão na cintura e disse: papai, vê se eu entendi. O senhor desmarcou uma reunião importante por minha causa? Eu disse: foi sim, filho. Ele disse: papai, eu nunca vou me esquecer disso. Meus filhos conhecem o Beto Carreiro World, lá no Brasil. Conhecem as praias de Santa Catarina e do Nordeste quase todo. Meus filhos conhecem a Disney nos Estados Unidos. Você acha que é isso que eles vão levar de recordação? Porque presença é mais importante que presentes. Nós estamos precisando muito mais de abraço do que de dinheiro. Essa pandemia nos afastou, nos calou. Para a gente aprender o valor das palavras. Porque essa máscara aqui te cala na igreja. Tem gente que sem ela fica calada em casa. A menor distância entre dois corações é um abraço. Quando Deus olhou para a terra, Ele disse: haja. Bora, haja. Estou dando ordem, haja. E foi nascendo. Eu fico imaginando a criação, coisa linda. E nascendo. Deus do céu, haja. 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 Ele disse: vou fazer o homem. Aí Ele disse: haja homem. Ele desce e põe a mão. É disso que o homem precisa. Toque, gente, cheiro. Quando você está com muito frio, como é que você faz com a mão? Por que você esfrega? A única maneira de esquentar a pele é outra pele. Melhor serem dois, porque se dormirem juntos, se aquecerão. Como aquecer o corpo se a alma está fria? Tem diálogo, todo mundo estressado. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você vai sair por aquela porta decidido a colocar em prática, para sua casa não cair. Pastor, está soprando. Eu sei, deixa soprar. A diferença da casa que fica em pé e a casa que cai não são os problemas, não é a pandemia, é o alicerce. A pandemia não trouxe crise para as famílias, aumentou o divórcio, aumentou a violência, não, só pôs para fora o que já tinha de problema. É agora na pandemia que Deus está dando para nós a oportunidade de exercitar o perdão, descobrir que a gente estava mais calado do que imaginava. Deus levantou Golias para honrar Davi. Aí está lá Golias, 3 metros de altura, gritando: eu quero um homem, eu quero. Tem hora que eu fico preocupado, o cara tem 3 metros, eu quero um homem, mas também não vou tocar na idoneidade do cara. Quando Golias aparece, ele revela 2 pessoas. Um Saul que tem poder e é muito, ele é medroso ao ponto de que o poder dele não tem relevância nenhuma. Medroso, sem fé, covarde. O mesmo Golias revelou um menino de 17 anos. Golias colocou coragem em Davi? Não, só revelou quem ele era. Essa pandemia está revelando para nós quem somos. Medrosos, ansiosos, corajosos. A fé gerada no ventre da crise. Agora é a oportunidade da gente recomeçar. Nós não estamos fechados, mas eu lembro do lockdown, quando a gente estava totalmente fechado. A gente não tinha acesso ao altar da igreja, porque Deus queria que nós fizéssemos da nossa mesa o nosso altar.
Não tínhamos acesso ao sacerdote da igreja, porque Deus queria que nós fôssemos o sacerdote em casa. E muita gente perdeu essa oportunidade, deixou passar. Coloque-se em pé, por favor. Sensato, prudente é aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, diz Jesus. Pode vir a chuva, pode vir o rio, pode vir o alicerce, a casa não vai cair. Se você estiver perto de alguém da sua família, eu queria que você abraçasse essa pessoa. Lógico, pessoas que você pode abraçar. Não tenha contato com aqueles que você não está habituado. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos tão fracos, debilitados, pequenos, que nem sabemos como resolver, ó Deus, algumas circunstâncias da nossa vida. O vento tem batido forte, são tempestades, e a gente olha, a casa balança, o vento sopra e dá vontade de desistir. Mas hoje é dia de recomeçarmos um projeto novo, reestruturando as bases, os alicerces, praticando princípios, vivendo o novo do Senhor. Nós vamos sair daqui como pais que abençoam nossos filhos, como maridos que são sacerdotes das suas casas, mulheres que edificam, que consolidam sabiamente, ó Deus, as suas famílias, filhos que obedecem, maridos que honram, que amam, que não traem, que são líderes das suas casas. Pai, como ministro para as famílias desta geração, eu peço ao Senhor que nos ajude a sermos melhores, a sairmos daqui completamente transformados, renovados, para viver um tempo novo, um tempo em família. Que essa palavra nos conscientize, palavra pastoral, uma palavra de orientação, uma palavra, Deus, que vem do coração do Senhor para o meu coração. Dá tempo ainda, Deus, de nós reorganizarmos o nosso alicerce, estabelecermos, ó Deus, aquilo que precisa para fortificar a nossa casa e a nossa família. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.